eu começo falando como surgiu a nossa chapa, e ainda bem que houve concorrência. Nós surgimos aí da insatisfação e da revolta dos sindicalizados, e não só dos sindicalizados, mas dos servidores, já que esse sindicato hoje conta com 2.400, 2.300 sindicalizados, numa totalidade de 6.000 a mais de 6.000 servidores. Então, ele acaba participando das negociações que interferem diretamente na vida dos servidores, mas tem uma baixíssima adesão por causa de tudo o que nós temos visto. E não é difícil falar de problemas com transparência e competência de uma diretoria que está há mais de 20 anos e que tem colocado a transparência de gastos de uma maneira que foge à regra, de uma maneira onde há apenas a demonstração de gastos e não de receita. Um sindicato que chegou ao ápice de não ter a festa do servidor hoje por problemas com gastos. Mas eu vou me ater àquilo que importa. O advogado que representa, não sei bem se a diretoria ou se a comissão eleita do pleito, esteve aqui na semana passada e até me ajudou bastante, porque ele confirmou aí as irregularidades e deu poucas explicações aqui para os vereadores que aqui estão. E a primeira pergunta e o primeiro problema de imparcialidade ali que nós vemos é quando o advogado que aqui veio na semana passada é representante da diretoria do Sindicato dos Servidores. Ou seja, ele veio aqui representar a comissão de eleição e ele também é advogado da diretoria. Então, eu gostaria até, depois ele puder passar isso para os sindicalizados, quem ele representava no pleito, seria interessante. Eu começo falando da parcialidade da comissão, né? Ele disse que o pleito foi imparcial porque havia uma comissão que era imparcial indicada, mas essa comissão, é preciso se ater, foi indicada pela diretoria, que era a principal concorrente e quem está há mais de 20 anos. Lembrando que dois desses membros da comissão são membros da CUT, né, ligadas ao Partido dos Trabalhadores, que é, todos sabem, parte da diretoria atual e da diretoria que concorreu conosco. Então, nós já vemos aí que há parcialidade, principalmente quando um desses prestava serviços jornalísticos para a diretoria, até mesmo no pleito, no decorrer do pleito, eles publicaram vários vídeos ali no Facebook do sindicato, onde aparecia este membro da comissão. E essa falta de imparcialidade foi vista no decorrer do pleito, onde nós tentávamos ali direcionar, oficiar a comissão, os pedidos eram negados, né? A nossa impugnação, e aí eu falo, ainda bem que nós estávamos lá, porque a comissão acabou deixando passar 3 candidatos que não podiam nem concorrer ao pleito, né? Então, a documentação, tem que ficar claro, ela é recebida pela comissão. Essa comissão ela tem um prazo de 3 dias e ela defere ali as chapas concorrentes. E aí chegou ao ponto dessa comissão, né? Não sabemos o porquê, mas autorizou 3 membros que não poderiam sequer estar concorrendo, porque pertencem à base sindical do Sindicato da Educação. Então, já começa por aí, ainda mais que, na reunião antes do primeiro pleito, chegou ao ponto da comissão solicitar a mim de que eu retirasse a minha impugnação, e eles retirariam a impugnação deles, uma impugnação que fique claro também, completamente absurda, dizendo que eu não entreguei um documento. Ainda bem que, por já conhecer os trâmites dessa diretoria, eu gravei, eu levei tudo gravado, tudo comprovado. Eles apresentaram essa impugnação, eles queriam fazer um bem bolado ali, que eu tirasse a minha impugnação, eu não tirei, e por existir concorrência, 3 destes não estão na atual diretoria do sindicato, mas daí você já vê a dificuldade que nós tivemos em concorrer, né? Principalmente, aí eu digo, a não entrega de documentos
da lista de servidores, eles não entregaram a nós a lista atual dos servidores. E aí, né, no primeiro pleito, já houve o problema de não ter o quórum mínimo para a eleição. Como sabemos se houve ou não esse quórum mínimo se nós não tivermos acesso, nem nós, nem os sindicalizados, ao número de sindicalizados? Como? Eu pergunto aos senhores, como podemos ter acesso a isso? Isso foi negado a nós por inúmeras vezes, não só na reunião, mas foi negado documentalmente. Lembrando que isso está no judiciário, a petição aí nossa tem mais de 30 páginas, eu creio que aí tem muita coisa para correr, mas só de irregularidades que nós vimos no primeiro pleito, aqueles que eles cancelaram, porque disseram que não havia o quórum, incineraram as cédulas, né? Outro ponto que nós pedimos, solicitamos para que fosse feita a contagem dos votos. Isso é permitido pelo estatuto, porque não seria utilizado esses votos como uma forma legal. Esses votos seriam até para dar uma satisfação para as pessoas que votaram. Então eles negaram a contagem desses votos, queimaram as cédulas, não quiseram ao menos guardar as cédulas, né, para que isso pudesse ser contestado em juízo. Então, no primeiro pleito, não havia a necessidade do sindicalizado apresentar a documentação. Ou seja, você chegava para votar, eu sou o João. Ah, João, você vai votar? Assinava-se a ata e votava. Eu poderia votar em nome de qualquer um, né? Isso foi contrariado o estatuto, foi feito, né, um erro primário de um grupo que está há mais de 20 anos, né, se é que foi um erro. Então tivemos o próximo pleito, onde nós sabíamos que existiria mais irregularidades, né, já imaginávamos, na verdade desde o começo, nós já imaginávamos, e esses problemas novamente aconteceram, né? Eles colocaram uma aparência transparente, mas o que eu quero que fique claro para vocês, o pleito, por si só, além de confuso, não gera transparência, né? Você não pode, para início, você não pode acompanhar as 12 urnas, né? Foram 13 urnas no primeiro pleito, depois eles mudaram, sabe-se por quê, para 12 urnas, e você não pode indicar como chapa agentes fiscalizadores dessas urnas, você não pode acompanhar as urnas. Aliás, você pode indicar 5 fiscais para 12 urnas volantes, e esses 5 fiscais não podem estar dentro do carro onde essas urnas são transportadas. Aí eu pergunto, como que você fiscaliza, né, num voto com cédula, num voto por papel, como você fiscaliza esse pleito? Como você fiscaliza, né, se nesse transporte está acontecendo um erro? Até porque essas urnas são lacradas, senhores, com papel sulfite. Exatamente, papel sulfite, cola-se o papel sulfite, e quem assina o lacre do papel sulfite? A mesa coletora. Então, essa imparcialidade que a atual diretoria do Sindicato dos Servidores tem tido com os seus sindicalizados, né? Não é só na maneira como eles têm conduzido a diretoria, mas também no pleito foi dessa forma, né? Somente eles podiam assinar, somente eles estavam no pleito participando, inclusive um dos membros da chapa é quem recebia as urnas dos coletores, é quem fazia o lacre, como está no processo. Então, o pleito por si só, além de confuso, não tinha transparência, não teve transparência, né? E isso é um desrespeito com o sindicalizado, com aquele que tem pago mensalmente, com aquele que quer mais, né? Nós vemos, e nós de antemão já agradecemos o apoio das pessoas que votaram e querem mais, e não só aqueles que estão sindicalizados, mas aqueles que não estão, aqueles que saíram, porque não se sentem representados. Eu não me sinto representado por essa diretoria, eu não me sinto, e a maioria dos servidores não se sente representado por essa diretoria, e por isso vai haver mudança. Pode demorar, mas eles não são donos do sindicato, não são donos das instituições. Nós vamos provar isso, né?
Um outro ponto que nós pudemos observar aqui na contagem dos votos, né, é o que eu sempre falo: qualquer problema tende a deixar rastros, né? Cédulas a mais em urnas, as cédulas tinham que ter assinaturas atrás dos fiscais, né, da própria comissão eleitoral. Em uma dessas cédulas, em uma dessas urnas, apareceu uma cédula sem assinatura. Da onde teria surgido essa assinatura? Da onde veio essa assinatura? Também foi observado, e tudo isso está em juízo, que algumas listas não seguiam uma ordem cronológica. Então, as pessoas assinavam e simplesmente ficavam linhas em branco e passava-se para uma outra folha, o que permite a qualquer momento você incluir nomes, você arrumar alguns problemas, né? Mas o que eu gostaria de dizer, e terminar, eu sei que é extenso, e se eu for citar tudo aqui que está no processo, eu vou tirar o tempo dos senhores aqui com coisas da sociedade, apesar de que o sindicato é muito importante. E aí é onde eu gostaria de terminar, pedir para os senhores a atenção ao que tem ocorrido no Sindicato dos Servidores Municipais de Rio Preto, né? Não é porque você tem ou não, você pode ou não ser sindicalizado, que não é grave isso. Isso é grave. Nós precisamos de uma atenção no que tem ocorrido lá, na forma de gestão, no pleito. O que eu gostaria de terminar dizendo é que se em 20 anos não houve oposição, hoje haverá oposição lá. Nós estaremos em cima, desde já. Eu vou protocolar no Ministério Público um pedido de investigação a respeito dos gastos dessa campanha, a respeito da publicação a respeito dos gastos mensais que têm sido apresentados. Nós temos observado gastos altos, né? Observamos ali gastos com estagiário, observamos ali gastos, além de gastos com combustível, nós observamos gastos também, utilizando um artigo do Estatuto, para gastos especiais para diretores. Nós queremos uma maior transparência em relação a isso, além de gastos com comunicação social. Nós achamos gastos exacerbados e nós estaremos em cima, né? Hoje, eu digo, não mais o sindicato tem dono, os servidores estarão em cima, nós teremos fiscalização a respeito do que está acontecendo. Eu agradeço a oportunidade, eu espero desde já que os senhores possam nos ajudar nessa missão. Obrigado a todos e uma boa noite.